João capítulo 6, a partir do verso 35. Nessas primeiras semanas de culto presencial, eu tenho resgatado alguns textos base da palavra do Senhor. Como é gostoso nós olharmos esses textos, relembrarmos a nossa fé, a razão de estarmos aqui, a razão de vivermos o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estarei lendo, os irmãos, mesmo assentados, acompanhem. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém, que o Senhor nos abençoe. Queridos, nós estamos aqui como discípulos do Senhor Jesus. Você faz parte dessa igreja, ou você que pertence a outra igreja, mas está nos ouvindo agora, você é um crente, um cristão, porque o Senhor te convenceu. O Senhor tocou no seu coração num belo dia, e você, então, daquele dia para frente, começou a seguir o Senhor. As coisas da Bíblia que outrora não faziam sentido, agora passam a fazer sentido para você. O Espírito Santo de Deus é que nos dá o entendimento das verdades bíblicas. A pessoa que ainda não tem o toque de Deus, o chamado de Deus, a iluminação do Santo Espírito, ele ouve falar de Deus e não entende. Ele pega uma Bíblia, ele lê, não entende. E então, se entendemos, se cremos, é porque ele se revelou a cada um de nós. Na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele se revelou a cada um de nós. Observe o texto. Jesus está conversando com os fariseus daquela época, com os religiosos daquela época, e junto ali os seus discípulos, junto ali a multidão, muitas pessoas cercavam Jesus para ouvi-lo, para ver os sinais e maravilhas que ele realizava. E então ele fala a todos eles, dizendo aqui: eu sou o pão da vida. Ele se declara como sendo o pão da vida, e essa expressão dá para nós a ideia daquele que dá o sustento. Falar de pão nos remete a alimento, ao pão de cada dia, né? Aquilo que nos mantém de pé. Se nós não alimentarmos, nós não temos força para trabalhar, não temos força para viver. E então, quando falamos de Jesus como sendo o pão da vida, é aquele que sustenta a vida, é aquele que dá a vida. E então ele aponta como sendo ele aquele que sustenta a nossa vida. É ele quem nos dá a graça de viver, de ter saúde, de ter família, de ter trabalho, de ter condições de seguir em frente na nossa jornada. E agora ele acrescenta: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Observa que ele fala da responsabilidade humana, e nós somos chamados por Deus, somos vivificados, recebemos vida através do seu Santo Espírito, como eu acabei de falar, mas daí para frente ele nos chama a responsabilidade.
A responsabilidade, como ele mesmo fala aqui, aquele que vem até mim, aquele que acredita em mim, ir até Jesus, no sentido de viver na presença dele. Diz o texto que aquele que vai até ele, vai no sentido de estar com ele, de viver com ele, jamais terá fome. É claro que o Senhor está falando aqui de algo espiritual. Não está falando de um pão físico, não está falando de uma fome biológica, como todos nós sentimos. Ele está falando de algo mais profundo, ele está falando de algo espiritual. Ele está falando que ele, sendo o nosso Deus, nós não sentiremos necessidades espirituais, nós seremos plenamente supridos em toda a nossa necessidade espiritual. Ele será o Consolador, Ele será o Salvador, Ele será o sustentador da nossa vida, Ele será aquele que nos ampara nos momentos difíceis, Ele será aquele que por fim nos conduzirá à vida eterna. Jamais passaremos fome, jamais passaremos necessidade, porque dia a dia Ele é o pão que nos dará a vida, que nos sustentará. É Ele quem mantém de pé, é Ele quem sustenta a nossa fé. E Ele diz, aquele que acredita, aquele que crê em mim, jamais terá sede. Da mesma forma, está falando sobre algo espiritual, aquele que acredita, aquele que tem fé, ele não terá sede, ou seja, ele não passará por dúvidas, ele não passará por vontades que não sejam explicáveis por Deus. O Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, quando nós ficamos confusos, quando nós ficamos inquietos, agitados, Ele, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito, vem nos acalmando. Quando a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, muitas vezes se refere a Ele como água, como o rio, como aquele que vem e tira a sede, como aquele que vem como um bálsamo e alivia o cansaço. O Espírito é descrito como consolador amado, como aquele que está conosco. Quando o Senhor Jesus falou, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da promessa, Ele estará com vocês. É o Espírito que sacia a nossa sede, que alivia os nossos temores e que tira as nossas dúvidas. Agora nós somos chamados, veja, nós somos chamados a irmos até Cristo, a vivermos com Ele, a crermos de todo o nosso coração no Senhor. E aí ele confronta os religiosos daquela época, e esse confronto serve para cada um de nós. Ele diz para eles, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Os religiosos daquela época já tinham presenciado os feitos de Jesus, já tinham ouvido os ensinos de Jesus, e eles não creram que Jesus era o Cristo, o prometido, o Messias que todo Israel aguardava, o Salvador, o Redentor. Eles não acreditaram. Eles olharam para Jesus e, por acaso, pode vir alguma coisa boa daí? Não é esse o filho do carpinteiro? Quem é esse? Eles não creram. Pelo contrário, maquinaram nos seus corações maus uma forma de matar a Jesus. Jesus, para eles, era um problema. Eles não creram. E é por isso que Jesus está confrontando eles. Olha, vocês
têm me visto, vocês têm me ouvido, e mesmo assim vocês não acreditam. Isso é um confronto também para cada um de nós, porque nós temos ouvido da palavra do Senhor. A Bíblia nunca foi tão difundida como tem sido nos últimos anos, nas últimas décadas. Em todos os lugares que você vai, em todas as casas que você vai, tem uma Bíblia. Todo mundo que quiser tem uma Bíblia no smartphone. A palavra de Deus tem sido pregada em todos os lugares. E mesmo assim, pessoas continuam não acreditando no Senhor Jesus. Nesse mesmo capítulo aqui, eles pedem um sinal a Jesus. Olha, faz aí um milagre, faz algo extraordinário para que nós possamos ver e acreditar que você é o Cristo. Mas ele não está ali para fazer nenhum tipo de show, de sensacionalismo para eles. Veja o que ele diz, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Entenda o seguinte, que nós pertencemos a Deus. Deus é o Criador. E é Deus quem nos salva. É Deus quem nos predestina para a salvação. Muito legal esse texto aqui, porque ele demonstra as duas coisas juntas: a predestinação e a responsabilidade humana. Fica muito claro que a salvação é efetuada por Deus. E ainda nesse mesmo capítulo, o verso 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu falo por mim. Eu fui criado num lar católico. Eu ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Deus. Eu me considerava um cristão, mas não vivia como cristão. Até o dia que Ele, Deus, me levou até os pés da cruz, me levou até Jesus. Foi Ele quem me levou até Cristo. Por isso que o texto fala: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O ato de Deus, o Pai, dar a Cristo é o ato da predestinação. Ele escolhe, Ele chama e Ele conduz, Ele entrega a Jesus, Ele leva até Jesus. De alguma forma, você teve esse contato com Cristo. De alguma forma, Deus te conduziu, moveu as coisas ao redor da sua história para que você pudesse chegar até os pés de Jesus, ser transformado, ser redimido, ser liberto, ser convertido. São tantas palavras que nós usamos, né? Em todas elas nós observamos a ação de Deus a nosso favor. E aí vem algo maravilhoso na sequência do verso 37. Eu aconselho que você sublinhe, que você destaque esse versículo na sua Bíblia, que você decore. Ele diz assim: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A obra da redenção, a obra da salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós, jamais poderá ser frustrada. Ninguém conseguirá arrebatar os salvos da mão do Senhor, porque é Ele quem garante, é Ele quem sustenta, é Ele quem
nos sustenta nas suas mãos, no seu caminho. Graças a Deus por isso, queridos, porque não somos nós somos fracos, sim, mas é Ele que não nos lança fora. E agora perceba uma outra ligação ainda, ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lanço fora. Aquele que vem, mas a parte anterior diz que aquele que o Pai dá, esse vai. Você, há quanto tempo tem sentido o chamado de Deus? Eu ouço muitas pessoas falando assim: pastor, Deus tem me incomodado. Pastor, Deus tem falado comigo que eu preciso aproximar mais de Deus. Pastor, eu sinto que eu preciso me dedicar mais. Que bom que tem sentido isso, porque é o que está escrito aqui. É Deus te encaminhando, é Deus te conduzindo, mas você tem a sua responsabilidade, como está escrito aqui, de acreditar, de não ser um fariseu da vida, de acreditar e de ir até Ele, como diz no verso de número 35, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim. Pesa sobre nós a responsabilidade, sim, de uma vez chamados por Deus, de ir até Ele e viver para Ele. Então, meus queridos, quero aqui incentivar você a valorizar a grande obra que o Senhor tem feito. Ele tem nos chamado, Ele tem nos despertado. Você está aqui porque o Senhor despertou você. Creio que ninguém está aqui por obrigação, creio que ninguém está participando online por obrigação, está participando porque acredita em Jesus Cristo e porque tem sentido o chamado dele. Então obedeça, creia, viva para o Senhor, desfrute do Senhor. Concluindo, Jesus é o pão da vida e nós devemos crer e obedecer a Ele. Ele é o que dá vida. Nós só fomos convertidos e nós só cremos porque Ele nos deu vida e, como Ele mesmo falou, vida em abundância, vida eterna, vida espiritual, vida que é centrada no Senhor. O Senhor conquistou e é Ele quem garante a nossa salvação. Podemos confiar, podemos descansar no Senhor. Há muitas coisas que a gente desconfia nessa vida. Há muitas coisas que geram preocupação. Será que vai dar certo? Será que é para valer? Será que eu posso confiar? Será que vai ter segurança? Há muitas coisas que nós desconfiamos, porque há muitos perigos e há muitos enganos e muitos enganadores nesta vida. Agora, quando nós olhamos para a obra do Senhor, nós podemos confiar de todo o nosso coração. Talvez você esteja aí pensando: é claro que eu creio, é claro que eu confio em Jesus, mas muitas vezes, meus irmãos, nós não agimos como se isso fosse uma verdade. Muitas vezes nós fraquejamos na hora de demonstrar a nossa fé. Então precisamos sim ser relembrados de que o Senhor Todo-Poderoso nos escolheu, nos chamou, nos salvou e diz que jamais irá nos abandonar. Confiemos no Senhor. Vamos seguir em frente.
O Senhor é que sabe os planos que tem para cada um de nós. Então, que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, graças nós te damos, ó Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por tua imensa graça e amor. Bendito seja o Senhor. Obrigado porque nós não tínhamos nada que gerasse algum merecimento. Foi por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia que o Senhor nos escolheu, nos salvou, nos colocou no teu caminho. Nós queremos, sim, ó Deus, honrar ao Senhor, crendo, confiando e vivendo para ti, uma vida fiel e dedicada. Por isso, ó Deus, desperta a tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus. Tira-nos do comodismo. Se tem pessoas precisando consertar algumas coisas na vida para viver conforme o Senhor quer, que esse irmão, que essa irmã possa fazer isso. Que tenha a coragem de dizer não ao pecado e dizer sim ao Senhor. Ó Deus, ministra a tua bênção na vida de cada um. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor.